Oi, galera do nono ano. Sou Daniela, professora de ciências, e estarei substituindo temporariamente a professora Débora, que se encontra em licença maternidade. Infelizmente, nosso primeiro encontro está sendo assim, através de uma videoaula, mas espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente. Na aula de hoje, estudaremos os aspectos quantitativos das transformações químicas. O ambiente que nos cerca, ele está em frequente transformação. E esses fenômenos, eles podem ser físicos, biológicos ou químicos. Nesse capítulo, estudaremos com mais atenção os químicos, os quais a partir de agora denominaremos reações químicas. São tantos fenômenos que se torna difícil imaginar situações do nosso cotidiano em que não ocorram reações químicas. Você consegue descrever algum exemplo de reação química ocorrendo ao seu redor neste momento? Quando se verifica alguma alteração na composição da matéria, com a formação de uma ou mais substâncias, ou seja, quando há formação de substâncias diferentes das originais, temos o que chamamos reações químicas. Recapitulando, toda combinação entre substâncias originando outras que passam a apresentar propriedades diferentes é uma reação química. O ambiente que nos cerca está em frequente transformação. São tantos fenômenos que se torna difícil imaginar situações cotidianas em que não ocorram reações químicas. Por exemplo, o amadurecimento de um fruto, o cozimento dos alimentos, a digestão, dentre outros. Reagentes e produtos. Como se representam as reações químicas? Qualquer reação química pode ser representada através de um esquema de palavras. Temos os reagentes e os produtos da reação. As substâncias que reagem entre si, elas são denominadas reagentes. E as novas substâncias formadas são chamadas de produtos e possuem sempre propriedades químicas diferentes das substâncias originais. Nesse slide, podemos observar um exemplo, tá? Temos duas moléculas de H2O, duas moléculas de água, que é o nosso reagente. Essas moléculas, elas reagem entre si e vão formar um produto. Esse produto, nesse exemplo, são duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Evidências de uma reação química. A ocorrência de uma reação química, ela pode ser identificada por algumas evidências, tais como a formação de gases, que é o aparecimento de bolhas. A gente pode pegar como exemplo comprimido efervescente. Quando colocamos na água, ocorre a formação de bolhas, e isso é um indicativo de que está ocorrendo uma reação química. A formação de substâncias insolúveis, formação de sólido precipitado, por exemplo. A mudança de cor. Quando observamos, por exemplo, um fruto verde, esse fruto ele tem uma cor, uma textura, um cheiro diferente da fruta quando madura. A textura dessa fruta muda, a cor dessa fruta muda, até o cheiro da fruta madura muda. Isso é a evidência que ocorreu uma reação química. O aquecimento ou resfriamento do sistema também é indicativo de reação química. Ou também podemos citar a mudança de cheiro. Anabolismo e catabolismo. O que seriam esses dois termos? Anabolismo é quando ocorre a síntese de substâncias que são utilizadas para o crescimento e a reparação de perdas do organismo.
quer dizer, ocorre a construção, a formação de substâncias. Já no catabolismo, ocorre a degradação, quer dizer, a quebra de substâncias, liberando a energia necessária para as funções do organismo. Podemos observar nesse slide essas duas fases metabólicas. Na primeira, ocorre a reação anabólica, onde nós temos moléculas simples e essas moléculas vão absorver energia para ocorrer a síntese de substâncias. Então, moléculas simples vão se tornar moléculas mais complexas. Para isso, precisa ocorrer a absorção de energia. A segunda fase metabólica, aqui representada, é a reação catabólica, onde nós temos moléculas complexas que irão se degradar, quebrar em substâncias mais simples, em moléculas mais simples, e nesse caso vai ocorrer a liberação de energia. Recapitulando, o anabolismo é chamado de reação de síntese ou de reconstrução e tem como principal consequência a formação de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Já no catabolismo, é o processo inverso. É a formação de moléculas simples a partir da decomposição de moléculas complexas. É uma reação de quebra ou de degradação molecular e tem como função central o fornecimento de energia para o funcionamento do corpo humano. Vamos aqui estudar a reação exotérmica. Na reação exotérmica, nós temos a liberação de energia. Ou seja, a quantidade de energia que eu tenho no reagente é maior do que a quantidade de energia que eu encontro no produto. Nesse tipo de reação, vai ocorrer a liberação de calor. Uma reação exotérmica é uma reação química cuja energia ela é transferida de um meio interior para o meio exterior, aquecendo o ambiente consequentemente. Ou seja, ocorre a liberação de calor, sendo, portanto, a energia final dos produtos sempre menor que a energia inicial dos reagentes, como podemos observar no gráfico anterior. Aqui temos uma reação contrária da exotérmica, que é a reação endotérmica. Na reação endotérmica, a energia que encontramos nos reagentes ela é menor do que a energia que encontramos no produto. Isso quer dizer que essa reação absorveu calor. Uma reação endotérmica é uma reação química cuja energia total dos seus produtos é maior que a de seus reagentes, ou seja, ela absorve energia. Um exemplo seria a decomposição da bauxita para obtenção de alumínio. Como podemos observar no gráfico anterior, a quantidade de energia do reagente ela é menor do que a quantidade de energia que encontramos no produto. Representação das reações químicas. Podemos representar essas reações químicas de duas formas. Utilizando a equação química, onde nós colocamos as fórmulas químicas dos compostos que estão reagindo, ou colocamos bolas de diferentes tamanhos e cores para representar esses compostos químicos. Precisamos entender os sinais utilizados para representar esta equação, esta reação química. O sinal de mais indica que há substância reagindo, a setinha indica que uma reação química ocorre. Todas as reações químicas, elas assumem o mesmo formato básico. As substâncias iniciais ou reagentes, elas são listadas usando suas fórmulas químicas no lado esquerdo da seta.
com os diferentes reagentes separados com o sinal de adição, com o sinal de mais. À direita da seta encontram-se as fórmulas químicas das novas substâncias, conhecidas aqui como produtos, que são produzidas pela reação química. Neste exemplo aqui, podemos observar que duas moléculas de H2O, duas moléculas de hidrogênio, reagiram com duas moléculas de O2, com duas moléculas de oxigênio, que é o nosso reagente. Então, essas substâncias reagiram, ocorreu uma reação química. E desta reação química tivemos duas moléculas de H2O, ou seja, duas moléculas de água, que é o nosso produto. Esta é uma forma de representar esta reação química. Para a aula de hoje, são essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um grande abraço e até breve!